Fala galerinha, beleza? Professor Lobão na área e nós vamos fazer uma revisão para a prova, questões da atividade que eu mandei lá no Classroom, tá? Então, roteiro de atividades do 7º ano de revisão para a prova. Então, primeira questão, mostra o trabalho análogo à escravidão. O nosso tema aí é população do Brasil e vai mostrar que existem algumas áreas no Brasil que tem muito trabalho análogo à escravidão. Você pode observar que no litoral, próximo às grandes metrópoles, às grandes cidades, né, as regiões metropolitanas, e quando você vai para o interior, você pega então aquela área de expansão da fronteira agrícola, onde você vai ter muitas pessoas que vão se deslocar para regiões mais afastadas, a fim de tentar arranjar um emprego, e que vão ser enganadas e vão trabalhar como se fosse num processo de escravidão. Aí a pergunta fala o seguinte: considere o trabalho análogo à escravidão no meio rural do Brasil. Aí vem aqui, ó. Indique 2 elementos que caracterizam essa condição de trabalho. Explique. Então você vai ter as pessoas que vão trabalhar por um salário muito baixo e não vão ter acesso a bens, né, na cidade, então vão ter que comprar de uma única venda. E aí o produto vai ser muito mais caro do que ele recebe de salário e a pessoa vai fazer um tipo de trabalho chamado escravidão forçada por dívida. Então acontece isso muito nas fronteiras agrícolas, onde a pessoa sempre fica devendo e acaba que trabalha para apenas sobreviver e não consegue sair, não tem a sua liberdade, tá? Indique as 3 regiões administrativas do país em que há maior área de concentração desse fenômeno. Explique. Então você vai ter a região Nordeste, a região Centro-Oeste, a região Norte, na área de expansão das fronteiras agrícolas, tá? Então Nordeste, Centro-Oeste e Norte, as regiões mais pobres, isso acontece bastante. Outra, descreva uma das formas de arregimentação de pessoas para essa condição de trabalho. Então você vai oferecer um emprego, aí você vai procurar pessoas em regiões mais pobres, as pessoas vão se deslocar e já vão chegar lá devendo a viagem e vão acabar trabalhando numa região muito afastada, onde elas são forçadas a comprar até as suas próprias ferramentas e ficam endividadas aí com o dono da fazenda e não conseguem sair. É o trabalho forçado por dívida, tá? Então, população do Brasil. Questão 2. Migrações interregionais segundo as grandes regiões, 2005 e 2010. Você vai ter na região norte, migrantes 297 mil, emigrantes 267 mil. Então, mais foi do que saiu, tá? Então, saldo positivo. Região Nordeste, 571 mil para 1.272.000. Então, mais saiu do que chegou. É um saldo negativo de 701 mil. Você vai ter depois a região Sudeste, que chegou 1.100.000 e saiu 838, quer dizer, um saldo positivo de 325. É a região que mais recebe. Depois vem a Sul, depois vem a Centro-Oeste. Percebe-se então que a região Nordeste é a que mais sai e a região Sudeste é a que mais chega. Esse processo ainda é muito grande, porém tem diminuído com o passar do tempo. Então, olha só, a região da análise da tabela, a partir da análise, identifique a principal região de repulsão e a principal região de atração populacional do território brasileiro, explicitando para cada uma delas um fator socioeconômico que contribui para essa condição. Então você vai ter pessoas saindo do Nordeste por conta da condição de vida muito ruim, por conta da pobreza, a falta de empregos, a condição natural, e pessoas indo para o Sudeste devido a ser uma região mais urbanizada, mais avançada, com maior oferta de empregos, mais desenvolvida. Então você vai ter pessoas sendo repelidas, né, expulsas do Nordeste por conta da condição de vida ruim e pessoas sendo atraídas para o Sudeste devido, né, a uma possibilidade de empregos. Questão número 3.
As estimativas sobre o real tamanho da comunidade boliviana em São Paulo apresentam uma enorme variação. O consulado da Bolívia calcula em 50 mil indocumentados ilegais que estão no Brasil, estão em São Paulo, né? A Pastoral dos Imigrantes acredita em habitar em 70 mil bolivianos indocumentados, sendo 35 mil só no bairro do Brás. O Ministério do Trabalho e Emprego tem uma estimativa que varia entre 10 a 30 mil indocumentados. O Ministério Público fala em 200 mil bolivianos em todos os lugares, tanto regulares como irregulares. Consenso ainda entre essas estimativas é o fato de São Paulo abrigar o maior número de imigrantes bolivianos no Brasil. Os bolivianos compõem a comunidade mais numerosa de imigrantes recentes da cidade de São Paulo. Descreve esse fluxo imigratório, destacando as características dessa população enquanto o tipo de atividade exercida, as condições de trabalho que são submetidas e o perfil desses trabalhadores. Então você vai ter pessoas muito pobres que buscam uma vida melhor e vão para São Paulo. Essas pessoas, elas vão trabalhar especialmente na confecção de roupas, então você vai ter um campo têxtil muito grande, né, em condições subhumanas, onde eles trabalham, né, num lugar muito apertado, seus documentos são roubados pelo patrão, eles sempre ficam endividados, especialmente porque eles chegam já devendo a viagem para o Brasil, né? E eles recebem um salário muito baixo, uma condição de grande exploração. Questão número 4, considere o gráfico a seguir. Brasil, evolução da população por local de residência, de 1950 a 2010. Então você vai ter a população do Brasil que era muito mais rural do que urbana, olha só. E aí o verde claro é o rural, tá? E aí esse processo ele foi diminuindo o rural ao passo que foi aumentando o urbano. Então houve um processo de urbanização no Brasil. Qual foi o processo representado no gráfico? Você vai ter a urbanização causada pelo crescimento da população da cidade e o êxodo rural. Quais são as consequências sociais e econômicas do processo representado no gráfico, no campo e na cidade? Você vai ter o campo, né, cada vez mais concentrado, a estrutura fundiária cada vez mais na mão de poucas pessoas, você vai ter um inchaço urbano, uma hipertrofia da cidade, e a cidade sofrendo vários problemas relativos à moradia, falta de empregos, saúde, educação e assim por diante. Então há um crescimento muito grande da cidade e uma diminuição da população no campo devido a esse processo, né, de acelerada urbanização. E a questão número 5 mostra os gráficos compõem a composição da população brasileira por sexo e por idade nos anos 90 até 2013, bem como uma projeção em 2050, onde a pirâmide etária do Brasil vai virar um botijão de gás. A base vai estreitando, quer dizer, vai diminuindo a quantidade de nascimentos, e o topo vai engrossando, aumentando a quantidade de expectativa de vida, tá? Então, com base nas informações acima, em seus conhecimentos, atenda o que se pede, letra A. Na atualidade, o Brasil encontra-se num período denominado janela demográfica. Caracterize esse período. Então você vai ter um processo onde há uma redução da natalidade, um aumento da expectativa de vida, um processo de transição demográfica, né? E aí você vai ter a diminuição do ritmo de crescimento e um processo de envelhecimento da população. B. Analise a pirâmide etária de 2050 e cite duas medidas que poderão ser tomadas pelo governo brasileiro para garantir o bem-estar da população nesse contexto demográfico. Então, devido ao aumento da quantidade de idosos na proporção da população brasileira, você vai ter que ter um processo de reforma na Previdência, onde você vai mudar o ritmo das aposentadorias e também um incentivo à natalidade para poder reorganizar e estabelecer um equilíbrio entre a população mais jovem e a população mais adulta. Então você vai ter que ter ações do governo para tentar mudar o regime de previdência, já que vai ter muito aposentado para pouco trabalhador,
e também num processo de incentivo à natalidade que possa fazer com que haja um equilíbrio aí e que você tenha uma mão de obra cada vez maior. Não conseguindo isso, você vai ter atrair imigrantes, porque vai faltar mão de obra no futuro. Sem contar que os gastos também na educação vão ter que ser menores, porque ter menos pessoas, e o gasto com a terceira idade vai ter que ser maior, beleza? Então, o professor Lobão fez uma revisão, resolvendo os exercícios que foi passado no Class 1. Espero que vocês tenham aprendido, né, e que saiam bem na prova. Um beijão para todos. Tchau, tchau.